Paz de Deus, meus irmãos, todos bem? Espero que sim. Mais uma vez aqui para estar trazendo uma mensagem, uma palavra da parte do Senhor para nossas vidas. Espero que essa palavra possa vir de encontro em seus corações, que possa edificar a sua vida, possa fortalecer a sua fé, possa aumentar cada vez mais a tua esperança de crer que o Senhor tem grandes coisas para fazer em nossas vidas. E no nome de Jesus, que essa palavra venha trazer à luz aquilo que o Senhor tem para se revelar a cada um de nós. Amém? E hoje uma palavra bem conhecida da qual o Senhor me colocou para estar ministrando, acredito que muitos devem conhecer, que se encontra em 1 Samuel 17, que fala ali do confronto de Golias com Davi. E ali Davi, a gente viu que Davi estava ali diante de uma circunstância da qual o Senhor o colocou ali para ele estar ali naquele momento, num lugar estratégico para ele estar sendo glorificado ali, o nome de Deus ser glorificado através da vida dele. E a gente viu que aqui vem de um contexto da qual a gente viu que lá Saul desagradou a Deus, e viu com que ali a sua ganância subiu ali para Deus e Deus o rejeitou como rei. E Samuel foi ali e falou aquilo que Deus havia falado para ele, que ele não aceita e já escolheu outro para rei. Então, diante disso, Deus havia enviado Samuel para a casa de Jessé, aonde ele chama os seus filhos, e Jessé, que ali conheceu os filhos de Jessé. E diante disso a gente viu que ali Samuel havia visto, de primeiro olhar, ele viu ali Eliabe, que era o irmão mais velho, e prontamente achou que aquele ali fosse o escolhido de Deus. E Deus fala para ele: eu não vejo como o homem vê. Então ali Jessé olha para um, olha para outro e pergunta para Jessé: por acaso tem outro filho? E prontamente Jessé lembra que havia Davi, que estava lá pastoreando o seu rebanho. A gente viu que aqui Davi já era excluso ali, já nesse momento que ele chama todos os filhos, e Davi estava ali, Davi está lá, o mais novo, o menor dos irmãos. E a gente vê que aqui Davi nos traz vários ensinos, vários ensinamentos. E Davi, assim, quando eu escuto e leio a palavra e vejo, assim, a passagem, a trajetória de Davi, eu vejo muito quanto o agir de Deus através da vida dele. E a gente entende o porquê que Deus declarou que ele era segundo o seu coração. Havia um coração adorador, havia um coração que tinha temor a Deus, que tinha temor a fazer aquilo que era vontade de Deus. E aqui, meus irmãos, diante desse desafio da qual ali o povo de Israel estava, imagine o povo ali se deparar com os filisteus e ver um cara com 3 metros de altura até mais, e ali ele afrontando o povo de Deus, ali afrontando o exército. Imagine o exército ali de Saul, havia vindo de várias vitórias e estava ali desbravando vários reinos ali, estava tomando por despojos tudo aquilo que Deus havia permitido eles vencerem. Mas aqui eles se encontraram, se depararam com uma situação que ali aos olhos naturais eles puderam entender que aqui não dava. Porém eles se esqueceram que a luta não era na força do braço deles, mas sim na força do Senhor. E havia um jovem ali que se achegaria ali, que Deus preparou o ambiente, preparou o encontro. E o pai de Davi, Jessé, havia enviado ele para seus irmãos para levar alimento e para ver como estava o andamento ali de toda a situação. Então aqui a gente vê que Davi estava ali em um ambiente onde estava desafiador a eles, todos ali, um olhando para o outro, vendo quem que vai enfrentar. E imagine 40 dias ali sendo confrontados, sendo desafiados ali, e eles tendo que ver qual seria a chance deles saírem vitoriosos dessa batalha. Então aqui eles estavam todos com um olhar fixo, natural, no olho natural, no olho visual. Eles estavam ali na carnalidade, eles não estavam vendo mais com o olhar, com a ótica espiritual. Porque quando eles iam para as batalhas, havia um Deus que estava com eles. E ali parece que eles acharam que Deus não seria aquele que moveria através dessa situação. Então aqui havia um escolhido de Deus que estaria ali diante dessa batalha e se prontificou para estar desafiando Golias. E todos se assustaram, porque imagina ali um jovem do nada aparecer ali e desafiar Golias.
E Eliabe até questionou ele ali, o porquê que ele estava ali, especulando e perguntando o que ele estava fazendo ali. Até o irmão dele fala, né? Eu sei as intenções, né, do que você quer fazer aqui. Então ali Davi, ele está ali como se, né, não quisesse nada. Porém ele havia perguntado, né, o que iria receber ali o ganhador ali, né, da batalha. E aí um ali fala, não, vai casar com a filha de Saul e vai ter ali, vai ser isento dos impostos. E foi trazendo ali tudo aquilo que havia sido, né, liberado para aquele que fosse vitorioso nessa batalha. Mas a gente sabe que o propósito de Deus não era isso ali para com a vida de Davi. Então a gente viu que diante dessa circunstância havia um propósito. Havia ali, né, um propósito maior para aquilo que Deus queria mover. E através da vida de Davi seria ali o nome de Deus glorificado. E assim somos nós, meus irmãos. Quando estamos diante de circunstâncias, situações desafiadoras, onde parece que há um gigante em nossa frente, que parece que não conseguimos, realmente não conseguimos com a nossa ótica natural, com nossos olhos naturais, com a nossa força do braço, não conseguimos. Precisamos clamar a Deus, que é o único que pode nos dar força para fazer com que aquilo que está como um gigante à nossa frente venha se tornar nada, porque nós devemos crer na força do Senhor, assim como Davi. E eu quero começar lendo aqui no capítulo 17 de 1 Samuel, iniciando ali no versículo 37, começa dizendo: disse mais Davi, o Senhor me livrou das garras do leão e do urso, ele me livrará das mãos deste filisteu. Então disse Saul a Davi, vai-te e ao Senhor seja contigo. Saul vestiu a Davi da sua armadura, ele pôs sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e experimentou andar, pois jamais havia usado. Então disse Davi a Saul, não posso andar com isto, pois nunca o usei. E Davi tirou aquilo de sobre si, tomou o seu cajado na mão e escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro e a pôs no alforje de pastor, que trazia a saber, no surrão, e lançando a mão da sua funda, foi-se chegando ao filisteu. Até aqui por enquanto. Aqui a gente viu que, né, Saul havia colocado a sua armadura sobre Davi. Porém, aqui a gente já traz algo para nós, que quando nós vamos, né, para uma batalha da qual o Senhor está nos colocando, não será armas humanas, não será, né, não será na força do nosso braço. Aqui eu trago comigo porque quando aqui Saul coloca as vestes dele sobre Davi, a gente vê que tem, né, armas que nós devemos buscar no Senhor. E aqui era Davi e usar aquilo que ele, como pastor, ele usava, um cajado, ao seu alforje, a sua funda, para estar indo essa batalha. Então ele viu que com aquela armadura ele não suportaria, porque ele não era guerreiro, ele, né, e nem cabia nele por ele ser, né, um menino. Então aqui a gente viu que ele tirou tudo isso, porque estava, né, sendo ruim para ele caminhar ali. E ali ele já nos traz uma menção que aquilo que nós temos em mãos, que aquilo que o Senhor nos colocou e nos confiou, e o Senhor nos usou com aquilo que Ele nos entregou nas mãos, será aquilo que Ele nos dará a vitória. Então aqui diante dessa circunstância ele viu, não será com uma armadura, com um capacete de bronze, não será com uma espada, porque, né, é com a força do Senhor. E aqui a gente viu que ao ele chegar ali de frente com o filisteu Golias o confronta ali e começa a chamar até mesmo Deus, esse Deus, o seu Deus é fraco. E ali Davi o confronta e fala, você verá, né, que o meu Deus te entregará em minhas mãos e eu o matarei, arrancarei a sua cabeça. Davi aqui já profetiza uma palavra. Então aqui a gente vê que diante de batalhas devemos ter ali intrepidez e ousadia para profetizar e declarar que a vitória já é nossa. A vitória já está dada porque o Senhor já venceu por nós. Então aqui Davi entendia que não era na força dele, não era, né, naquilo que era a capacidade dele, mas sim era na capacidade do Deus, do Senhor dos exércitos. Então aqui a gente viu que diante dessa batalha, a gente viu que Deus entregou o filisteu Golias nas mãos de Davi. E a vitória de Deus, né, foi glorificada aqui. A vitória do povo de Deus foi ali, né, glorificado, porque havia um Deus ali e que usou, né, um menino Davi. Então a gente viu que aqui diante desse confronto, né, havia um Deus poderoso com Davi. E foi com uma pedra.
E a gente vê de contexto ali, não vamos buscar no contexto teológico, escatológico aqui da questão das 5 pedras, porque, né, tem ali, segundo os estudos, que havia mais de um gigante. Então Davi não foi com as 5 pedras, caso ele errasse uma pedra, né, teria mais 4, não. Ele havia ali levado uma para cada um desses gigantes. Mas não é nesse contexto que eu quero entrar, mas é diante disso, com uma lançada, né, da pedra da qual ele escolheu para lançar, né, contra ali a cabeça de Davi, foi aonde foi a vitória de Deus. Então aqui a gente entende que o Senhor é poderoso. E ali no versículo 46 vai dizendo ali: hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves dos céus e às bestas feras da terra. E toda a terra saberá que há um Deus em Israel. Saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e ele vos entregará em nossas mãos. Então aqui a gente viu que Deus havia, né, dado a vitória. Deus havia ali dado a vitória, né, a Davi, e o povo de Deus havia saído vitorioso para a honra e glória do Senhor. E ali a gente viu que o Senhor mostrou toda a sua, né, a sua potência de poder, a sua glória. E a gente viu que os filisteus ali todos caíram, porque todos, quando Golias caiu, todos bateram em retirada. Assim nós devemos trazer para nós que tem batalhas que nós devemos entender, que ainda que somos seres humanos, as nossas lutas não são terrenas, as nossas lutas não são com armas terrenas, mas sim a nossa luta são com armas que são poderosas em Cristo Jesus para destruir fortalezas. Aqui Davi nos traz esse ensino, aqui Davi nos traz essa direção, nos traz, né, essa clareza de que nós devemos entender que há um Deus que nós pelejamos a favor dele. E quando nós estamos diante de situações onde parece que há gigantes, devemos entender que aqui Davi, ao derrubar um gigante, ele já no seu secreto, ele já havia enfrentado um leão, ele já havia enfrentado um urso para proteger o seu rebanho. Então aqui já nos traz algo precioso, irmãos, que o Senhor, quando nós somos fiéis no pouco, sendo um pequeno rebanho que ele nos confia, sendo pequeno aos nossos olhos, porque tudo aquilo que o Senhor já nos confia é grandioso, é maravilhoso. Nós devemos entender que quando somos fiéis um pouco, no muito o Senhor nos honrará. E aqui Davi, ele já tinha comigo, se Deus me deu a capacidade para, né, enfrentar um leão e enfrentar um urso, esse gigante não será nada, porque o Senhor o confiou, né, confiou algo precioso. E aqui o nome de Deus foi glorificado através da vida de Davi, e o povo de Deus saiu vitorioso. Assim, meus irmãos, devemos trazer conosco, devemos ter um temor no Senhor, devemos ter um temor naquele que pode todas as coisas, e não deixar que as coisas que são tão pequenas se tornem tão grandes, tão gigantes aos nossos olhos, porque é o que Satanás quer fazer com que nós venhamos nos sentir pequenos, venhamos nos sentir inúteis, venhamos nos sentir tão fracos, capaz de dizer que nós não somos, né, capazes, mas devemos entender que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus, porque Deus já nos deu a vitória, Jesus já nos deu a vitória naquela cruz, e devemos entender isso, meus irmãos. Foi pelo precioso sangue de Jesus que nós hoje temos autoridade no teu santo nome, e nós devemos trazer conosco, como em 1 João lá nos fala, que nós devemos entender que maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Nós devemos entender que nós carregamos algo precioso, nós carregamos o reino de Deus, nós carregamos a glória de Deus, e não é na nossa força, não é na nossa capacidade, não é no nosso intelecto, não é na força do nosso braço, não é pela o nosso tanto de conhecimento, seja muito ou pouco, não. É por nós entendermos que somos filhos de Deus, e nós carregamos uma autoridade que foi nos dada dos céus, que é no nome de Jesus, e o nome que está acima de todo nome, o nome que está acima de todo nome. Nós devemos entender que Ele nos dará vitória independente das circunstâncias. Então, meus irmãos, eu não sei qual é a situação, qual o desafio, qual é o gigante que está à tua frente, mas eu declaro que você já é mais que vencedor nessa batalha, nessa peleja. Há uma vitória já, né, que está sendo aí declarada, e o Senhor está à frente. Então, se você ainda está com
dúvida ou o medo está te paralisando, coloca o Senhor à frente dessa circunstância, dessa situação, porque você sairá vitorioso e não para a sua honra, mas para você entender que é para a honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Essa era a palavra, essa era a mensagem, esse era o devocional que o Senhor tinha para nós e eu queria encerrar com uma oração. Amém? Querido Deus, amado Pai, te louvamos, te agradecemos, Pai, obrigado por essa palavra poderosa, que possamos trazer para nós, Pai, entendermos que nós, como Davi, devemos ter um coração temeroso, Pai, com temor, com confiança em Ti, Senhor, um coração que adora o Pai em espírito e em verdade, um coração que tenha, Pai, anseio de estar agradando a Ti, Pai. Assim como Davi colocou o Senhor à frente, Pai, e disse que o Senhor dos exércitos é aquele que trará a vitória ao seu povo. Então eu declaro que nós servimos a um Deus dos exércitos que nos dá a vitória e nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Naquela cruz o Senhor já nos deu a vitória, Pai. Então nós venhamos entender que é no Seu nome que está acima de todo nome, e nós declaramos, Pai, que todos aqueles que ainda não o conhecem possam entender, que possa, Pai, ter em mente que todo joelho se dobre, que toda língua confesse que só o Senhor é Deus, Pai, e nós venhamos glorificar o Teu santo nome. Então venha operando, venha, Pai, manifestando o Teu poder sobre cada um de meus irmãos, venha declarando, Pai, sentenças falidas neste momento, toda a atuação das trevas caindo por terra, toda obra, Pai, que venha trazendo fortalezas na mente, trazendo medo, pânico, trazendo tristeza, angústia, seja agora derrubada no nome de Cristo Jesus. Declaramos, Pai, a Tua palavra de Deus, que é como uma espada de dois gumes, que penetra, Pai, e separa a alma e espírito, juntos e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração, trazendo cura, trazendo libertação, trazendo transformação, trazendo restauração. Então venha, Pai, com a Tua justiça, Pai, pois bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça, pois esses serão fartos. É assim que eu oro e desde já declaro e agradeço no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, irmãos? Essa era a mensagem que o Senhor tinha para nós. Espero que possa tocar a sua vida. O Espírito Santo possa vir edificando a sua casa, a sua família, seja o teu trabalho, onde você estiver. Que o Espírito Santo te dê renovo e possa te dar uma alegria, uma esperança e a presença dele poderosa e gloriosa. Amém? Um ótimo dia, um abraço e Deus abençoe a todos.